viajando um pouco. Lari! Oi! Meu oi! As meninas, a Ana e a Isa, são mais cagonas, então elas ficaram lá embaixo juntas. Aqui só tem mano, tá uma beleza. Veja a vista da nossa cidade. Tô rodando! Tô filmando! São duas putas, gente. Eu não aguento mais! Ó, tá todo mundo aqui se divertindo a beça. Oi, ônibus! Tchau, ônibus! É um parque muito bem estruturado, vejam, tem uma vassoura ali. Tudo muito bonito. Gatinhos!